Pois, sobre o Outubro Rosa? Não, sobre o meu projeto dos fogos que foi aprovado ontem. Ah, tá. Ah, tá, a gente não falou. A gente falou ontem, não. Falou, acho. Boa tarde, hoje é quarta-feira, 16 de outubro. Está começando pela Rádio e TV Assembleia o programa plenário. E no período destinado ao grande expediente, quem ocupa a tribuna nessa tarde é a deputada Luciana Genro, do PSOL. Ela vai prestar homenagem aos povos tradicionais da matriz africana. A deputada já está aqui comigo neste momento. E para quem não conhece, porque nós estamos ao vivo pela Rádio e TV Assembleia para todo o Estado, quem é esse povo da matriz africana, não é, deputada? Boa tarde. Boa tarde. Os povos de matriz africana são os povos que vieram ao Brasil oriundos da África e, na sua ampla maioria, vieram como escravos, homens e mulheres escravizados, e que compõem hoje a população brasileira. Nós temos uma origem muito forte na África e a miscigenação do brasileiro é muito influenciada pelos povos da África, além dos povos europeus que vieram para cá em outras condições não escravizados. E o racismo ainda é um elemento muito presente na nossa sociedade. As pessoas negras ainda sofrem muito com o racismo e as religiões de matriz africana também sofrem uma perseguição muito forte. Recentemente, inclusive, houve toda uma luta para que se possa fazer os sacrifícios de animais que depois são usados na alimentação e o Supremo teve que dar uma decisão a respeito disso. Então, a minha proposta hoje é fazer essa homenagem, além de conceder uma medalha para uma das representantes desse povo, justamente para incluir a Assembleia Legislativa nesta luta contra o racismo. Nós já fizemos essa cartilha, né, que foi elaborada na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, ainda na legislatura passada, que explica a respeito das origens, das tradições, da religiosidade dos povos de matriz africana. Mas ainda temos muito o que fazer e o meu gesto hoje é no sentido de tentar avançar nessa luta contra o racismo. Nós criamos uma frente parlamentar em defesa dos povos de matriz africana, da qual eu sou uma das coordenadoras, e queremos, a partir dessa ação, colaborar nessa luta política, que é uma luta de enfrentamento ao racismo e à discriminação. E esse material é disponibilizado sempre gratuitamente aqui, né? Tudo que sai da Assembleia Legislativa é gratuito. A sociedade gaúcha pode encontrar tanto na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, nos gabinetes parlamentares também. Sim, na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, no meu gabinete, certamente no gabinete de outros parlamentares também. E hoje a gente vai trazer um pouco para a tribuna da Assembleia essa história dos povos de matriz africana, a importância deles na construção da identidade brasileira e, ao mesmo tempo, fazer essa crítica estrutural ao racismo, à discriminação, à perseguição religiosa que precisa ser eliminada e que a Assembleia Legislativa tem que ser parte dessa luta. Infelizmente, nós não temos aqui na Assembleia, nessa legislatura, nenhum deputado ou deputada negro. O que é também um sintoma do racismo. Pouquíssimos negros ou negras chegam a ocupar espaços parlamentares, seja como vereadores ou como deputados. Então eu, daqui de cima do meu privilégio branco, como a gente diz, porque nós brancos e brancas somos privilegiados por não sofrermos esse racismo, estou tentando colaborar com essa luta e com essa batalha antirracista que é muito importante que a Assembleia seja parte.
Deputada, vamos aproveitar para falar com o seu projeto que foi aprovado ontem pela Assembleia Legislativa, que se refere aos fogos de artifícios. Foram dois projetos ontem votados e aprovados aqui pelo Parlamento, um do deputado Gabriel Souza e outro da deputada Luciana. Para quem estava nos acompanhando ontem, acompanhou a sessão plenária, ouviu e viu as manifestações da deputada Luciana Genro, está contente com a aprovação, deputada? Claro, muito contente com a aprovação, foi uma luta, né? Nós tivemos o texto original do projeto modificado por uma emenda do PSL e estamos agora preocupados em construir junto com o deputado Gabriel, que também teve seu projeto aprovado, e com o deputado Zucco, que foi o autor da emenda, uma proposta para o governador Eduardo Leite de regulamentação da lei, né? Porque a gente sabe que os fogos com ruído causam grande sofrimento para crianças com autismo, para pessoas idosas, idosos com Alzheimer, que ficam totalmente desorientados, e os animais, né? Os nossos cachorros, quem tem sabe o sofrimento que é nesses dias de fogos. Então, a gente quer realmente conseguir banir totalmente os fogos com ruído e deixar apenas os fogos de luzes, que são lindas e que não perturbam ninguém. E para isso nós vamos precisar ter uma proposta de regulamentação para que a fiscalização da lei seja bem feita. Muito obrigada, deputada Luciana Genro, que em instantes ocupa a tribuna no início da sessão, no período destinado ao grande expediente. Bom, terminou há pouco também uma reunião da Comissão Especial do Câncer Infantil, que é presidida pelo deputado Dr. Tiago do DEM, e nessa primeira reunião foi escolhido o vice-presidente, que é o deputado Gaúcho da Geral do PSD, e a relatora, a deputada Franciane Bayer, do PSB. Está reunida a comissão da revisão legal, que também está escolhendo o vice-presidente e o relator da comissão. Mas eu vou conversar agora com o deputado Fernando Marrone, do Partido dos Trabalhadores, porque está prevista uma reunião, inclusive essa é a reunião inicial era de todas as comissões com assento aqui na Assembleia para discutir o novo Código Ambiental, o texto enviado pelo Governo do Estado em regime de urgência. Deputados, os senhores têm alterações e emendas a propor nesse texto? Boa tarde. Boa tarde. A nossa luta inicial é para que o governador retire esse regime de urgência. Não é possível fazer emendas ou debater um código com tal complexidade, mudando 280 artigos, né, em pouco mais de uma semana. O regime de urgência tem até o dia 29 desse mês para ser votado. Ainda que se faça as audiências públicas a semana que vem, não vai haver prazo, né, para este debate que é preciso enfrentar no Código Ambiental. Eu acho que tem boas propostas, né, de alteração. O nosso código tem mais de 25 anos, enfim, mas, né, temas como a preservação ambiental, como as reservas legais, como a educação ambiental, que é tão importante e evoluiu tanto no nosso estado, nós achamos que não deve tirar do Código Ambiental, né? Então, nós iremos amanhã ao Palácio Piratini entregar um documento assinado aqui por 19 deputados, né, pedindo a retirada do regime de urgência para que a sociedade possa debater melhor esse tema. Deputado, tem uma parte do texto que propõe, inclusive, que as novas licenças ambientais sejam já, inclusive, efetuadas via internet. A gente sabe que o problema da burocracia e a sociedade brasileira, não é só a gaúcha, trabalha e quer que os senhores acabem com essa burocracia que se impõe em todo o Estado brasileiro, deputado. Como que o senhor vê essa questão? A internet, as redes sociais, enfim, são instrumentos para que se faça um licenciamento, mas a burocracia no licenciamento não está na apresentação desses documentos, enfim, está na fiscalização, está como o Estado atua, né, para verificar as condições para a implementação de um empreendimento. Então eu não vejo, né, que o simples fato de, ao invés de entregar um papel, entregar, né, em meio eletrônico, que isso vai desburocratizar. Para desburocratizar efetivamente, nós precisamos ter um bom equipamento na FEPAM e algumas atividades econômicas que têm baixo impacto, eu acho que poderia ter, né, esse que tem que ser chamado de um autolicenciamento, mas são atividades de baixo impacto, né? Aquelas atividades impactantes ao meio ambiente continuarão tendo, né, uma tramitação com todo o rigor. Eu acho que devemos cada vez mais, porque o mundo hoje, né, só pensa no tema ambiental, nos estertores que nós estamos vivendo no planeta. Se todos
Se toda a população do planeta pudesse ter o mesmo padrão de consumo de energia que tem um americano, norte-americano médio, ou um europeu médio, nós precisaríamos de 4 planetas para sustentar a humanidade. Então é nisso que nós temos que nos dedicar e pensar, né? Que tudo aquilo que fizermos hoje, em termos de meio ambiente, terá uma repercussão para as futuras gerações. Muito obrigada, deputado Fernando Marrone. Nós estaremos sempre acompanhando aqui essa audiência pública que vai reunir várias comissões para debater o novo Código Estadual do Meio Ambiente. E ontem, para quem acompanhou aqui, inclusive a transmissão ao vivo pela TV Assembleia, de uma audiência pública que tratou do leite, no final da reunião, os deputados se reuniram e tinham muitas entidades, inclusive, que lotaram o Teatro Dante Baroni e foram ao governo do estado. Eu quero saber qual é o resultado desse encontro, deputado. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, foi uma bela audiência pública e uma boa mobilização também dos produtores de leite do Estado, e constituímos um documento base que trata principalmente de buscar o envolvimento do Estado, do governador, no sentido de fazer uma fala junto ao Ministério da Agricultura sobre o impacto das duas instruções normativas, a 76 e a 77, que terão e que estão tendo na produção de leite gaúcha. Nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, exclusão em torno de 20% das propriedades desde o início da instituição dessas medidas, dessas duas instruções normativas. Inclusive também com vários assuntos e temáticas e solicitações, como compra governamental, a recuperação e a reestruturação do IGL, né, de que o Estado defina uma política estadual para a cadeia produtiva do leite, já que é uma cadeia que distribui bastante riqueza no estado do Rio Grande do Sul. Ela é muito descentralizada, localizada em muitos municípios, né, feita pela agricultura familiar. Então esse foi o pedido que a gente encaminhou ao governo do estado, pedindo o envolvimento do governador e uma iniciativa, uma voz do governo do estado sobre as dificuldades que passa o setor do leite, especialmente no Rio Grande do Sul, que nos últimos 3 anos e meio perdeu 35 mil famílias de produtores e perdemos a condição de segundo estado produtor do Brasil para o Paraná, que hoje assume a nossa posição, e o Rio Grande do Sul agora é o 3º produtor do Brasil. Nós não podemos perder essa atividade econômica, enfraquecê-la, nós precisamos fazer o contrário, precisamos reagir. Esse é o pedido e esse é o teor principal desse documento. Obrigada, deputado Zé Nunes, do Partido dos Trabalhadores. Na sequência, eu vou conversar com o deputado Sebastião Mello. Eu conversei aqui com a deputada Luciana Genro, referente ao projeto dela que foi aprovado ontem dos fogos de artifício. Também o projeto, eram os 2 projetos, como nós falamos também, do deputado Gabriel Souza. O senhor se manifestou da tribuna, deputado. Inclusive, agora, os 2 parlamentares irão ao governador para tentar, inclusive, fazer com que o governo regulamente, efetivamente, essas 2 matérias. Boa tarde. Como é que o senhor vê tudo isso? Tudo bem? Tudo bem. Eu acho que a Assembleia perdeu mais uma oportunidade de botar um ponto final nessa matéria. Porque a lei da Luciana, ela proibia, e foi com ela que eu votei. Quando se passou uma emenda permitindo que venha medir os decibéis, isso é impossível num país que não tem equipamentos, não tem fiscalização, não tem para quem telefonar. Então abriu-se a porteira, né? Então acho que a Assembleia poderia ter tomado uma decisão de ou deixar como está, totalmente liberado, ou proibir. Eu tenho posição sobre isso. Acho que o Brasil deveria parar de fabricar fogos, né? Porque, vamos combinar entre nós, né, nós estamos chegando mais no final de ano. Quantas pessoas a mais serão mutiladas no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, com esses irresponsabilidades? O cara toma um trago, pega um rojão, leva para dentro de casa, está com o filho no colo, começa a soltar rojão, ou vai lá no meio de uma festa popular, e a tragédia tem se repetido. Então, já que não tem educação, tem determinadas situações que você tem que arrochar. Exemplo, quando se começou o cinto de segurança, todo mundo dizia, olha, não vai dar certo. Se botou uma multa pesada, e eu quero dizer que o cinto de segurança salvou, ao longo dessa história, depois do código, milhares de pessoas. Por quê? Porque se endureceu no bolso do cidadão, né? E muita gente foi multada por causa disso. Então, às vezes, é necessário você endurecer. Então é isso, né? Mas, infelizmente, eu diria que nós votamos mais uma lei inócua aqui na casa, porque ela não terá efetividade na vida real.
Em breve deverá chegar ao plenário já o projeto do novo Código Estadual do Meio Ambiente, que veio tramitando em regime de urgência. O senhor também deverá participar das audiências públicas que serão realizadas, inclusive, de várias comissões conjuntas sobre este assunto. Não, terá uma audiência pública. Uma de várias comissões. As comissões, que será na próxima segunda-feira aqui no Dante. Bom, eu penso o seguinte, acho que conceitualmente tem muitas coisas que eu concordo com a mudança do Código. Agora, o que eu não concordo é de votar uma matéria dessa envergadura em regime de urgência. Acho que isso é um desrespeito com a casa e com a democracia. É constitucional, o governador pode pedir, mas cá para nós, eu vou fazer 480 mudanças em menos de 30 dias, porque o projeto foi protocolado numa sexta, deputados tiveram acesso a ele na segunda, então acho muito ruim, né, ter feito isso em regime de urgência. Muito obrigada, deputado. E neste momento está a mesa abrindo a sessão plenária, o deputado Matheus Wesp, vamos à mesa. Colocando à disposição dos senhores parlamentares para retificá-la por escrito, se assim o desejarem. Havendo expediente a ser lido, solicito ao senhor secretário, deputado Luiz Henrique Viana, que proceda a leitura. Leitura do expediente desse dia 16 de outubro de 2019. O presidente da Assembleia Legislativa comunica o recebimento dos seguintes documentos. Ofício número 598, de 2 de outubro de 2019, da Câmara Municipal de Lajeado, encaminhando moção de repúdio ao projeto de lei número 93 de 2017, que extingue o cargo de 3.500 oficiais escreventes em atividade, sem previsão de progressão de carreira e remoções. Reivindica ainda a aprovação do projeto de lei número 218 de 2017, que repõe perdas inflacionárias. Ofício número 783, de 26 de setembro de 2019, da Câmara Municipal de Carazinho, buscando apoio ao movimento contrário à PEC número 133 de 2019, a chamada PEC paralela da reforma da Previdência, em tramitação no Senado, que indica o fim da imunidade do pagamento da contribuição previdenciária pelas entidades filantrópicas e que, caso aprovada, poderá acarretar a perda das bolsas de estudos de cerca de 100 mil alunos da rede privada de ensino do Rio Grande do Sul. Ofícios números 146 e 114, de 8 e 9 de outubro de 2019, das câmaras municipais de Soledade e São Cepé, encaminhando moções de repúdio à PEC número 280 de 2019, que propõe a revogação de dispositivos da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, dispensando a consulta plebiscitária para a venda das estatais Corsã, Procergues e Banrisul. Ofícios números 1308 e 147, de 4 e 8 de outubro de 2019, das câmaras municipais de Canoas e Soledade, encaminhando moções de apoio à greve dos servidores do Poder Judiciário contra a extinção dos cargos de oficial escrevente e em defesa do ressarcimento das despesas de condução dos oficiais de justiça e pela greve dos servidores da Justiça Estadual. Passamos agora ao período destinado ao grande expediente. Inscrita a deputada Luciana Genro, que fará homenagem aos povos tradicionais de matriz africana. Suspendo a sessão por breves instantes para recebermos os nossos convidados e compormos a mesa dos trabalhos. Está suspensa a sessão. Com a sessão suspensa para o grande expediente da deputada Luciana Genro, do PSOL, ela que vai prestar homenagem aos povos de matriz africana. E para quem estava acompanhando o programa plenário, que nós iniciamos sempre às 2 em ponto da tarde, eu anunciei aqui que a Comissão Especial do Câncer Infantil escolheu o vice-presidente e a relatora da comissão, e essa comissão é presidida pelo deputado Dr. Tiago Dudem. Deputado, eu já anunciei aqui, mas vou deixar para o senhor anunciar para quem não estava acompanhando a TV Assembleia, nos anuncia agora, e
também o plano de trabalho, né, dos próximos 20 dias que os senhores serão pela frente. Boa tarde. Boa tarde, é uma satisfação estar falando novamente com vocês. Então, a deputada Franciane Bayer foi escolhida relatora por unanimidade e o deputado Gaúcho da Geral foi escolhido vice-presidente por unanimidade também. O trabalho dessa comissão tem o objetivo de fazer com que a criança doente de câncer seja atendida no melhor prazo possível no local adequado, para fazer com que se diminua a morbidade, doença, se diminua a mortalidade e se possa aumentar a sobrevida desses casos dramáticos de câncer que acabam fazendo com que toda a família adoeça no processo. É um desafio, mas nós acreditamos muito que possamos fazer aí uma construção coletiva com os profissionais da área, com os hospitais, com a Secretaria Estadual de Saúde, para que se estabeleça um fluxo capaz de aumentar a sobrevida desses pacientes e, com isso, poder ajudar na diminuição da mortalidade infantil. Hoje, o câncer, como um todo, adulto e criança, já é a maior causa de morte em mais de 30% dos municípios gaúchos. Então, nada mais adequado que o parlamento possa estar pensando e discutindo a matéria com o objetivo de aperfeiçoar a rotina de trabalho. Deputada, a gente sabe, há pouco aconteceu a inauguração aqui na Assembleia Legislativa de uma exposição alusiva ao Outubro Rosa, é da bancada feminina, junto à Procuradoria Especial da Mulher, é o Outubro Rosa Juntos por essa causa. O deputado, inclusive, acompanhou a solenidade e é importante a gente ressaltar que o câncer, hoje a gente trabalha bastante no Outubro Rosa, o câncer de mama, mas essas crianças que têm câncer, elas podem ter um câncer, uma pergunta técnica lhe faço, já que o senhor é médico, quando criança ela tem um câncer, depois ela pode adquirir o câncer de mama, independente do que ela tenha como criança? Ela tem mais suscetibilidade, ela tem um risco maior de desenvolver uma outra patologia na idade adulta, sem dúvida nenhuma. Portanto, é fundamental que nós sejamos vigilantes, mesmo nas pessoas que já tiveram, porque essas pessoas têm mais chance de desenvolver câncer na idade adulta. E o câncer é tratado como alta complexidade, que só o SUS atende. A gente pode dizer, e o Osmar Terra sempre disse isso, que o SUS é o maior plano de saúde do mundo? O SUS é o maior plano de saúde de todos. O câncer, a grande massa de pacientes com câncer acabam sendo atendidos pelo SUS, mas nós precisamos, sem nenhuma dúvida, racionalizarmos os nossos recursos neste tratamento, para evitar que a gente, para dar uma resposta no que tange a questão da equidade. Nós precisamos poder dar acesso mínimo ao tratamento para todos, né? Então, esse é o objetivo, racionalizar recursos, ter um fluxo adequado para, ao fim e ao cabo, poder atuar na janela terapêutica dessas crianças, na janela de tratamento terapêutica e poder aumentar a sobrevida. Deputada, a gente sabe que o nosso estado ele tem uma alimentação forte, como a carne, o churrasco. As pessoas precisam se cuidar mais com relação à alimentação aqui no Rio Grande do Sul? Sem dúvida, na verdade o câncer é um tripé, né? Existem fatores ambientais definidos, como o tipo de alimentação, existem fatores familiares definidos, a história familiar conta muito, e existem características pessoais e individuais também envolvidas, né? Então, quem tem câncer na família tem mais chance de ter. Quem usa, por exemplo, no caso do tabaco, usa o tabaco, tem mais chance de ter câncer de pulmão e outros cânceres, por exemplo. Então, nós temos a conjunção desses três fatores que, sem dúvida, precisam ser muito cuidados para que a gente possa ter uma longevidade maior. Muito obrigada, deputado Dr. Tiago do DEM, e já estão as autoridades à mesa. Quem está agora, que vai dar continuidade à sessão plenária dessa tarde, é o deputado Zé Nunes, na presidência dos trabalhos. Lembrando que a Procuradoria da Mulher, junto às mulheres que integram a bancada feminina aqui na Assembleia Legislativa, inauguraram uma exposição no hall aqui de entrada do Palácio Farroupilha, no espaço Carlos Santos, e está recebendo a doação de lenços para ser doado àquelas mulheres vítimas de câncer e que
necessitam de um lenço para colocar na cabeça, ou às vezes até mesmo em cima das perucas, para deixar essas mulheres mais lindas e confortáveis. Estão todos convidados a vir aqui acompanhar essa exposição. É um painel que tem para cada deputada ali. Elas ali colocaram os seus trabalhos realizados, cada uma na sua região, e vocês podem chegar então para conferir sempre das 8h30 da manhã até as 6h30 da tarde. Vamos à mesa que está sendo reaberta a sessão plenária. Senhora Yalorixá Yavera Soares, senhora Develin de Oxum, senhor John de Oxum, senhor Tiago de Bará, senhora Cris de Oiá, senhor Daniel de Bará e a vereadora Karen Santos. Está inscrita para o grande expediente a deputada Luciana Genro, que fará homenagem aos povos tradicionais de matriz africana. Senhora deputada, a tribuna está à sua disposição pelo tempo regimental. Qual que é essa aqui? Obrigada, presidente. Deputado Zé Nunes, eu quero agradecer as presenças da querida amiga Yalorixá Yavera Soares, da Develin de Oxum, do John de Oxum, do Tiago de Bará, da Cris de Oiá, do Daniel de Bará, as presenças de todos vocês que estão aqui hoje, nosso sempre deputado Pedro Ruas, nossa vereadora Karen Santos, agradecer também a presença do CONSEA, dos movimentos que compõem essa luta dos povos de matriz africana. Essa homenagem que eu promovo hoje, através do grande expediente, e também da medalha que em seguida vai ser entregue à mãe Vera Soares, é mais do que uma homenagem, é uma tentativa de sensibilizar esta casa para as pautas desses povos tão importantes para a Constituição do Brasil enquanto nação, mas que desde que aqui chegaram enfrentam muito preconceito e discriminação. Povos de matriz africana são o conjunto dos povos africanos trazidos ao nosso país, as suas variações e denominações originárias dos processos históricos e diferenciados em cada parte do país, na sua relação com o meio ambiente e os povos locais. Estima-se que entre os séculos XVI e XIX, chegaram vivos ao Brasil aproximadamente 5 milhões de africanos e africanas na condição de homens e mulheres escravizados. Como escravos, foram proibidos de falar a sua língua originária e até mesmo de cultuar o seu sagrado, os orixás. Um crime contra quem trouxe para o nosso país muito mais do que a sua força de trabalho, trouxe conhecimento, trouxe o emprego das tecnologias agrícolas e de mineração, além da sua cultura, dos seus saberes, das suas tradições e dos seus valores civilizatórios que foram preservados graças à sua luta e que estão presentes no povo brasileiro. Fazem parte das práticas tradicionais de matriz africana o candomblé, o batuque, o tambor de Minas, a pagelança, a umbanda, a macumba, o catimbó, a jurema sagrada, dentre outros. Porém, a tradição de matriz africana é muito mais do que religião. São práticas tradicionais que reafirmam a dimensão histórica, social e cultural dos territórios negros constituídos no Brasil, do qual a religiosidade, na verdade, a relação com o sagrado, é um dos seus aspectos. Outros aspectos tão relevantes quanto a relação com o sagrado é a resistência a mais de 300 anos de escravização, a resiliência de sobreviver em um país que jamais desenvolveu políticas de reparação suficientes, no qual o racismo é estrutural e se manifesta das mais diversas formas.
Este povo, ainda hoje, precisa lutar pela sua territorialidade, pelo seu direito a ocupar um território. Em Porto Alegre, por exemplo, a mãe Sandra, da Tronco, está travando uma luta para que o seu terreiro não seja removido da Avenida Tronco, onde passam obras da Copa até hoje não finalizadas. Se fosse uma igreja católica, certamente ela seria respeitada, e não seria necessário travar uma luta tão dura como a que está sendo travada pela mãe Sandra e seus filhos de santo. Também temos a situação do mercado público, que está ameaçado com uma tentativa velada de privatização que pode descaracterizá-lo totalmente, sem levar em conta o assentamento de um orixá naquele espaço, ou seja, sem levar em conta que é um espaço sagrado e um espaço de preservação da tradição que veio da África, mas que é brasileira e é gaúcha, a partir do momento em que esses povos se constituíram no território gaúcho. Inclusive, não sei se todos aqui sabem, provavelmente não, mas nessa casa é possível visitar a imagem do pai Cabinda, originário dessa tradição, e que temos poucas informações sobre a sua origem aqui na casa dos deputados, das deputadas estaduais do povo gaúcho. Ou seja, esta casa, esta Assembleia Legislativa, também é um território de preservação da tradição. A questão do território é fundamental para os povos tradicionais de matriz africana, pois ele é tido pelos seus frequentadores como um local sagrado para o culto da ancestralidade. São nos territórios próprios que ocorre a convivência em comunidade e o acolhimento, independente do grau de parentesco sanguíneo, da classe social ao qual pertencem, ou da sua orientação sexual ou identidade de gênero. Pois, no momento em que estão inseridos nessa comunidade, passam a fazer parte de uma família de axé, em que a hierarquia, o respeito ao mais velho, são fatores fundamentais para a preservação da tradição e costumes ali conservados e repassados por meio da oralidade. Oralidade e reivindicação ancestral são as marcas desse povo, pois é através da oralidade que se transmite a essência do ser, as características, as qualidades e as virtudes. Os terreiros são locais extremamente importantes, pois o seu ensinamento é a não separabilidade da dimensão do sagrado das outras dimensões da vida, da pessoa e da comunidade. Trago esses elementos, pois o povo tradicional de matriz africana não tem os seus direitos amplamente reconhecidos, não tem a sua importância devidamente reconhecida. Embora sejam parte da cultura tão essencial para a formação do nosso país, o racismo faz com que constantemente sejam atacados os seus direitos e invisibilizada a sua importância. O STF chegou a julgar a proibição da sacralização de animais nos rituais e que são também alimento, como se os rituais de matriz africana fossem os únicos a sacrificar animais e consumi-los como alimento. É importante que nós, deputados e deputadas, estejamos sempre um passo à frente, legislando e lutando, não para garantir que uma religião tenha soberania sobre outra, mas para que os direitos de todos sejam garantidos em um Estado que é laico e a sua laicidade tem que ser respeitada. Essa foi a nossa ideia ao recriar a Frente em Defesa dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, da qual eu sou uma das coordenadoras, e o então deputado Pedro Ruas foi um dos criadores na legislatura passada. As religiões de matriz africana, como são chamadas, têm sido perseguidas ao longo da história.
Mas, atualmente, com um governo reacionário que estimula o racismo, estimula o preconceito, a situação está se agravando. No Rio de Janeiro, foram 12 casas incendiadas por grupos que se intitulam Bandidos de Jesus. Eu tenho certeza que Jesus não daria o seu aval para esse tipo de preconceito e de discriminação. E não se trata apenas de intolerância religiosa. A intolerância religiosa é uma expressão do racismo. E a liberdade para a venda de um livro que demoniza as tradições africanas é também fruto do racismo institucional, que faz com que as instituições não percebam a extrema violência a todo um povo que atos e pensamentos como estes representam e reproduzem. Crianças são apedrejadas na rua, terreiros são vilipendiados e a morte constante de negros e negras no nosso país é inaceitável. Os povos tradicionais de matriz africana têm direito ao seu sagrado, à sua língua, à sua alimentação, à sua história e à sua cultura. O culto a qualquer crença não pode ser difamatório de todo um povo e de toda uma tradição. A forma possível de vencer o racismo estrutural é através da organização e da articulação do próprio povo negro. E nós, brancos e brancas, temos que ter consciência do nosso lugar de privilégio e estar ao lado do povo negro nesta luta. A nossa frente parlamentar quer ser um instrumento para colaborar nesse sentido, reafirmando que mais que uma religião que tem um povo, trata-se de um povo que tem o seu sagrado, sua linguagem, a sua cultura, o seu direito à alimentação. Negros e negras são a maioria do povo brasileiro. A propagação do ódio a tudo que vem da cultura negra é a propagação do ódio à negritude, e suas consequências são graves. É preciso valorizar e cada vez mais reafirmar a identidade negra no nosso país. O respeito ao sagrado dos povos tradicionais é parte dessa valorização. Deputado Tiago, deseja uma parte? Por favor. Alô? Deputada Luciana, lhe parabenizar por esse ato, por esse gesto, né? Política é feita com gestos, né? Caro presidente Lara, presidente da Casa, presidente da sessão, senhora Yalorixá Iavera Soares, senhora Develin de Oxum, senhor John de Oxum, senhor Tiago do Bará, senhora Cris de Oiá, senhor Daniel de Bará, vereadora Karen Santos. Deputada, numa cidade tão diferente como é Porto Alegre, os cultos e as casas de religião de matriz africana são realmente um resguardo, principalmente nas comunidades mais carentes dessa cidade, às crianças, ao respeito à cultura, ao respeito ao sincretismo religioso, de respeito à comunidade, às comunidades negras, e são verdadeiros espaços democráticos que essa cidade apresenta. Quero deixar aqui registrado meu mais profundo respeito à fé que vocês professam e que nós tenhamos, todos os parlamentares, tanto dessa casa, quanto dos parlamentos municipais, dentre eles o de Porto Alegre, este respeito e esse entendimento tão importante. Quero aqui deixar um forte abraço à mãe Marilene Dantas, de Belém Novo. Quero deixar aqui um forte abraço registrado à Karina e à mãe Ana da Restinga, porque realmente estas pessoas
têm um contato umbilical e capilar com a sociedade. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, que, como foi dito aqui, é muito maior do que a religiosidade. É um trabalho, muitas vezes, que também envolve inclusão social. Parabéns, deputada Luciana Genro. Muito obrigada, deputado Tiago. Concedo a parte ao deputado Sérgio Pérez, nosso presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Quero aqui cumprimentar o nosso presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Luiz Augusto Lara, que conduz a sessão, também a nossa vereadora de Porto Alegre e todos os representantes e autoridades aqui já denominada descendente África. E quero agradecer ao deputado Luciana Genro por essa parte tão importante. Dizer que, como presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, é uma guerreira que está sempre lá defendendo a causa das minorias, inclusive afro-brasileiro. Dizer que nós, da comissão, como membro, todos lutamos que, em primeiro lugar, são pessoas, famílias, que têm o direito de ser humanos, de ter o seu trabalho, de ter o seu culto, de ter as suas origens, o livre-arbítrio. O próprio Deus nos concedeu a todos nós. E é muito importante que a senhora tenha levado os debates para que coletivamente possa ter política. Já teve avanço, mas está muito longe do que ainda precisa ser feito. E só através dos debates, conhecendo as pessoas, lutando junto, que nós podemos fazer um Estado mais fraterno, mais que possamos abraçar as pessoas sem qualquer discriminação, até porque não é porque ser descendente afro, negro, eu tenho 78, 80% que votam em mim, é pessoas negras, descendência. Quando chega nas colônias de alemão, de gringo, a votação é difícil para a gente, a não ser da origem deles. Então, a gente sempre pega Grande Porto Alegre, Alvorada, Viamão, Gravataí, Bagé, Uruguaiana, são as pessoas melhores que aceitam quem é de fora. Então, dizer que a gente trabalha junto para que possamos fazer uma qualidade de vida melhor, que possa as pessoas poder desenvolver as suas culturas, suas origens, trabalhando o dia a dia. Quero lhe parabenizar pela luta que eu estou lá e a gente vê o dia a dia que você luta pelas minorias e afro-brasileiros, descendência, é que tem lutado muito pautado. Então, parabéns, continue a luta. Obrigada, deputado Sérgio Pérez. O deputado Sérgio Pérez tem desenvolvido um trabalho plural na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, inclusive possibilitando a reedição desta cartilha, que é uma cartilha muito importante para os povos de matriz africana, porque ela traz a história, a cultura, a ancestralidade e os direitos da comunidade de matriz africana. Essa cartilha está à disposição de todos lá na Comissão de Direitos Humanos. Deputada Sofia Cavedon, por favor. Deputada Luciana, primeiro lhe parabenizo por trazer esse tema para o plenário, para esse grande expediente, porque nós não queremos o povo de matriz africana no gueto, né? Nós queremos que seja reconhecido como a grande maioria, inclusive a grande maioria da população brasileira. E nós, aqui no Rio Grande do Sul, deputada Luciana, o estado da União que mais se declara de matriz africana. 315.198 domicílios se declararam de matriz africana. Então, o reconhecimento, e aí cumprimento a representação muito significativa que aqui está, da Yala Orixá, pela Yara Orixá e a Vera Soares, a Devlin de Oxum, o John de Oxum, o Tiago de Bará, a Cris de Oiá e o Daniel de Bará. E também a querida vereadora Karen Santos, que coordena a frente na Câmara Municipal. Dizer que a gente, eu já coordenei esta frente lá na Câmara Municipal, mas agora a Karen acho que é alguém, né, de legitimidade. Mas, como diz a deputada Luciana, nós temos uma dívida histórica nesse Brasil. O racismo, ele foi
uma ação de Estado, deputado Lara, lhe cumprimento, por mais de 300 anos. O Estado brasileiro oprimiu, escravizou, marginalizou o povo negro e o povo de matriz. E assim a sua cultura, a sua religião, a sua identidade, que bravamente esse povo preservou. E lutou e luta até hoje pela reparação histórica dessas violências. E quando algum diz eu sou contra cotas, eu digo não, senhores. Nós estamos reparando um crime que o Estado brasileiro fez e que calou fundo, não nos enganemos, na cultura e na construção dos sujeitos e das sujeitas brasileiros e brasileiras. Então, há racismo, sim, há preconceito, sim, há discriminação, sim, mesmo nesse país miscigenado, mesmo nesse país das manifestações culturais fortes, nascidas da tradição do povo negro, como o carnaval, como o samba, que caracterizam o povo brasileiro. O governo Tarso instalou o Conselho do Povo de Terreiro, no estado do Rio Grande do Sul. Nós sabemos que ele ainda tem que ser valorizado, fortalecido e ajudar a construir essa reparação. A nossa Comissão de Educação, Luciana, aprovou uma audiência pública sobre a implementação da Lei 10.639. E nós vamos fazer no mês de novembro, e preciso encerrar. Parabéns pela luta. Amanhã, mercado público é nosso. Sim ao barato mercado, 10 horas na audiência pública. Todos e todas. Viva o povo de Terreiro. Obrigada, Sofia. Deputada Juliana Brizola. Deputada Juliana Brizola, que é nossa parceira também na Frente Parlamentar em Defesa dos Povos de Matriz Africana. Presidente Lara, gostaria de fazer uma saudação especial à senhora Iolarachá Ivera Soares, a senhora Develin de Oxum, o Dion de Oxum, Tiago de Bará, Cris de Oiá, Daniel de Bará, a vereadora que nos visita. Deputada Luciana Genro, eu vim aqui me somar, né, em todos os apartes que foram feitos aqui para esta justa homenagem à nossa origem, na verdade, né? Todos nós temos essa origem, e eu sou uma porto-alegrense que tenho muito orgulho de Porto Alegre, e um dos motivos que eu tenho orgulho de Porto Alegre é justamente a força que tem o povo de matriz africana na nossa cidade. A nossa cidade tem muito a ensinar, inclusive, sobre isso. Nós vivemos um tempo difícil, né, Luciana? E é muito importante que a gente traga aqui para dentro desta casa, que às vezes parece de costas para o povo, que às vezes parece muito longe para o povo, né? A própria política, no geral. Que a gente traga aqui para dentro desta casa a realidade da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. E esta é uma grande realidade. O Brasil sempre foi um país onde muito se disse do respeito, da tolerância, da boa convivência entre todos os pensamentos religiosos e tudo mais. Hoje a gente entende que vive um certo retrocesso nesse sentido, onde parece que só um caminho é o verdadeiro. E eu, que sou fã do povo de matriz africana, me sinto deste povo, sei que muitas vezes este povo é extremamente perseguido. Inclusive aqui dentro desta casa, eu que já estou na minha 3ª legislatura, tivemos alguns enfrentamentos muito pesados, né? E ainda bem, né, que essa casa compreendeu que é muito importante, determinante, o respeito às tradições de cada um, de cada uma, né? Então, recebam aqui a minha homenagem, a minha singela homenagem. Sou uma fã do trabalho de vocês, do pensamento de vocês, da forma como vocês se colocam dentro da sociedade. Contem conosco. Tenho certeza absoluta, Luciana, que essa homenagem ela é extremamente justa, e eu queria muito vir aqui pessoalmente te dar os parabéns. Obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigada, deputada Juliana Brizola. De fato, nós ainda temos um longo caminho a percorrer. Se avançou bastante, mas Porto Alegre é a capital mais segregada do Brasil. Nós ainda temos uma separação física entre brancos e negros na nossa cidade, especialmente nas suas regiões de moradia. Então, o racismo, a discriminação é uma realidade cotidiana e que nós podemos também perceber no nosso dia a dia. E é nesse sentido de enfrentamento a essa realidade que hoje também eu entrego a medalha à Iá Vera Soares, que é coordenadora do Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, Fon-San Potma, mãe de 5 filhos, e ser mãe de 5 filhos é um currículo, né, Iá Vera? Nascida em Porto Alegre, formada técnica de enfermagem pela Escola de Enfermagem da URGS, é Ialorixá, enquanto entidade negra, militante orgânica do movimento negro desde 1990, iniciado pelo Carnaval, desenvolvendo seu trabalho com o Clube de Baianas Independentes, organização de mulheres negras, e na entidade carnavalesca União da Vila do IAPI. O Carnaval é, sem dúvida nenhuma, uma expressão muito importante das tradições do povo de matriz africana e a mais evidente prova da complementaridade ou da fusão dos povos de matriz africana com as outras etnias que compõem o brasileiro na formação do próprio povo brasileiro. A Iá Vera também foi coordenadora de 2000 até 2006 do Fórum Estadual de Articulação de Entidades Negras, vinculado ao CONEM, e também membro da organização do Comitê Afro-Gaúcho no Fórum Social Mundial. Elaboradora e construtora do Conselho Nacional de Alorixás e Equedes Negras, organização de mulheres do Axé, sendo este um espaço de discussão e formação do papel político dos terreiros de matriz africana, hoje comunidade tradicional. Sua luta histórica contra o racismo e a intolerância merece o devido reconhecimento por parte dessa casa, assim como já o é reconhecido fora daqui. A entrega dessa medalha hoje à Mãe Vera é uma homenagem a ela, pessoalmente, pela sua história, pela sua tradição, mas é uma homenagem a todo o povo de matriz africana, a todas as mulheres, em especial, de matriz africana, que são mães, que são trabalhadoras, que são lutadoras cotidianamente em defesa dos seus filhos, tão ameaçados constantemente pela violência, que são aquelas que estão no dia a dia da sua realidade de vida, batalhando para enfrentar o racismo e para garantir um futuro digno para suas famílias. Mãe Vera, essa homenagem é mais do que merecida. Eu queria também agradecer ao Fon-San Potma, na figura da nossa homenageada, Mãe Vera, ao movimento Vamos à Luta, que foi fundamental para que este grande expediente acontecesse, na figura da Devlin de Oxum e do John, que compõem também a nossa mesa. Agradecer ao Tiago de Bará e ao Cidrema, ao Daniel, filho de santo e representante aqui do coletivo Juntos, que é um parceiro nosso na luta em defesa dos povos tradicionais, e a Cris de Oiá, que é coordenadora da Casa Emancipa Restinga, que eu tenho grande orgulho de ser a fundadora do Emancipa no Rio Grande do Sul e de ter ajudado a Cris a transformar a Casa Restinga, a Casa Emancipa Restinga, numa realidade. Assim como ajudei a Carla Zanella, que está aqui, que é também uma representante dos povos de matriz africana, a fazer realidade a Emancipa Mulher, que é uma escola de formação feminista e antirracista. Essas duas iniciativas, das quais eu participei
na Casa Emancipa Restinga e na Emancipa Mulher me orgulham muito porque me fazem uma parte real e verdadeira da luta contra o racismo, não apenas no discurso, mas na prática concreta da minha atividade política. A filosofia das culturas tradicionais de matriz africana baseia-se nos elementos primordiais, nas relações do humano com o universo, manifesto na forma de oceanos, rios, matas, florestas e lagos. Uma relação que não se resume ao uso, mas que também envolve valores que vão muito além da troca predatória e do domínio para usufruto da natureza. Nesse sentido, todos temos muito que aprender, respeitar e valorizar esse povo tão fundamental da nossa cultura. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui hoje, a todas vocês. Espero que nós possamos seguir nessa luta, para que cada vez mais a Assembleia Legislativa seja um lugar de acolhimento e de encontro para a mobilização. Nós sabemos que a mobilização e a união dos povos de matriz africana é fundamental para que nós possamos enfrentar o racismo, a discriminação e enfrentar os discursos de ódio tão fortes hoje na nossa sociedade. Ao mesmo tempo, nós sabemos que, assim como as LGBTs não vão voltar para o armário, as mulheres não vão voltar para a cozinha, o povo negro não vai voltar para a senzala e vai cada vez mais ocupar os espaços que merece na nossa sociedade. Muito obrigada. Parabéns, deputada Luciana Genro. Representa essa homenagem a todo o Parlamento Gaúcho. Esta casa é, sim, a guardiã da liberdade de todos os povos, especialmente os de matrizes africanas. Então, matrizes africanas. Então, por favor, deputada Luciana Genro, receba os cumprimentos desta presidência e a homenagem de todo o Parlamento pela sua feliz iniciativa. Neste momento, suspendo a sessão para a entrega da medalha da 55ª legislatura, a senhora Yalorixá Yavera Soares, por proposição da senhora deputada Luciana Genro, e também para assinarmos a apresentação dos alabês do movimento Vamos à Luta, juntamente com o projeto Nossa Raiz. Após a foto oficial, nós faremos, convido a todos da mesa e os deputados que nós possamos fazer a entrega da medalha aqui nas escadas, na escadaria, deputada Luciana Genro, e uma foto oficial com os membros da mesa e os deputados que nos honrarem. E logo em seguida, então, nós retomaremos a sessão ordinária. Nesse momento, está suspensa a sessão. O presidente Luiz Augusto Lara, agora presidindo a sessão, suspendeu os trabalhos para cumprimento às autoridades que vieram receber a homenagem e também prestigiar a deputada Luciana Genro do PSOL, que prestou homenagem aos povos tradicionais da matriz africana. Entre essas autoridades que já estão se deslocando para receber os cumprimentos, também uma placa será oferecida a Yalorixá Yavera Soares. E neste momento a deputada Luciana Genro já está com a placa que será oferecida, é a medalha da 55ª legislatura da Assembleia Legislativa. Também Develin de Oxum, Divon de Oxum, Tiago de Bará, Cris Jová, Daniel de Bará e a vereadora Karen Santos, aqui de Porto Alegre, do PSOL. E também uma representação de religiões afro, de entidades que estão aqui no plenário 20 de setembro, inclusive participando da homenagem. E neste momento, a deputada Luciana Genro
já entregou a placa da 55ª legislatura da Assembleia Legislativa a Ialorixá e a Vera Soares. Vou aproveitar para conversar com o deputado Matheus Giuseppe do Novo. Ele que preside a Comissão Especial da Revisão Legal, que se reuniu no início da tarde, escolheu o vice-presidente da comissão e também o relator. E nós vamos falar em primeira mão aqui pela TV Assembleia para quem está nos acompanhando. Deputado, quem vai acompanhar o senhor e os demais membros nesse trabalho de 120 dias da comissão? Foi eleito hoje à tarde, na primeira reunião, o vice-presidente, o deputado Mainardi, e relator, o deputado Sebastião Melo, para poder nos ajudar nesse trabalho que vai ser muito trabalhoso, muito difícil, mas é necessário fazer uma revisão legislativa, compilar leis e revogar leis necessárias. Vai ser um bom trabalho, bons nomes. Deputado, esses 20 dias poderão ser poucos dias, né, para esse trabalho. Ele é um trabalho extenso, né, demoradíssimo, pelo que se vê. Foi mencionado hoje que o ideal seria se fosse um trabalho permanente, mas como é uma comissão especial, ele tem que durar no máximo 120 dias. Talvez a gente consiga no futuro tornar essa uma comissão permanente, mas no momento é o que se apresenta, nós temos que cumprir os 120 dias. Vocês já têm leis em mente que deverão ser abortadas da legislatura, da legislação gaúcha? Sim, nós temos já identificadas todas as leis do Estado, são mais de 10 mil leis, já estão planilhadas todas. Já identificamos quais que não são, nem valem mais, não foram recepcionadas pela nova Constituição, ou uma lei posterior já revogou ela tacitamente. Então tem diversas que já não valem mais e existem outras que podem ser compiladas. Por exemplo, aqui nós aprovamos recorrentemente dias em homenagem a alguma coisa. Nós podemos ter uma lei do calendário e trazer todas essas leis para dentro da lei do calendário. Aí a gente já vai revogar mais de 100 leis só nessa linha de limpeza legislativa. É um bom trabalho, é difícil, mas dá para fazer em 4 meses, sim. Mas vão trabalhar com uma assessoria também, porque a gente sabe que são poucos funcionários que integram uma comissão especial. Nós temos servidores da comissão, são 2 pessoas, mas cada deputado vai auxiliar também. Então a assessoria é pequena, mas ela pode se expandir caso os deputados queiram auxiliar. Eu acredito que vai ter um bom trabalho de assessoria sim, vai ter um aumento desse número, porque cada deputado vai pedir para os seus próprios assessores auxiliarem. São poucos, mas dá para se virar com pouco. O senhor está preparado, ou os senhores estão preparados para deputados do passado, que não são mais parlamentares, virem fazer uma reclamação? Afinal, são muitas leis, às vezes, sancionadas e regulamentadas pelo governo? A gente tem que fazer da melhor forma possível. Não dá para também criar problemas por conta disso, mas algumas leis podem sim ser melhoradas, independente de ser um deputado que esteja aqui na casa agora ou que seja já aposentado, digamos assim. Eu tenho que ali presidir a sessão agora, acho que estão me chamando ali. Muito obrigada, deputado. Ele que vai para a mesa agora para reiniciar a sessão plenária dessa tarde. E neste momento, vocês estão ouvindo aqui no plenário 20 de setembro, são várias religiões de matriz africana que vieram aqui no Parlamento Gaúcho receber homenagem no grande expediente da deputada Luciana Genro do PSOL, que entregou também Ialorixá e a Vera Soares. Ela recebeu, em nome de toda a matriz africana gaúcha, a medalha da 55ª legislatura, em homenagem a esse grande expediente da deputada Luciana Genro, com a parte dos mais diversos deputados com assento aqui no Poder Legislativo Gaúcho. Vou procurar falar agora com a deputada que está chegando aqui, Sofia Cavedon. A senhora fez uma manifestação, deputado, uma parte, e a matriz tem uma representação aqui se manifestando neste momento. Esse assunto também é bem próximo da senhora, não é? Não tenho a menor dúvida. Porque eu entendo que quem trabalha com educação e quer o sucesso escolar de meninos e meninas, sabe que toda a discriminação do povo negro, que a maioria dos nossos alunos da periferia da cidade é negra e parda, e influencia muito no sucesso deles. A maioria dos nossos jovens que estão no sistema prisional, que abandonaram a escola, são negros e negras. A falta de identidade da sua história nos livros didáticos, no currículo, da sua música, do rosto, das imagens, das suas cores. A história oficial sempre contada com os heróis que humilharam e que oprimiram o povo negro. Olha, nós ainda não conseguimos um feriado
que seja do povo que lutou nesse Brasil para ter democracia e libertação dos escravos, dos escravizados, que é o 20 de novembro, Zumbi dos Palmares. E contado nos livros escolares, assim, com um pedacinho da história. Por muito tempo nós celebramos na escola o 13 de maio, a princesa Isabel como a grande concessora da liberdade dos negros e negras, e na verdade desprestigiamos toda a luta heróica do povo negro, que precisa ver seus heróis para poder se considerar pertencente a este país e com um lugar prestigiado nesse país. Obrigada, deputado. Vamos à mesa, que o deputado Giuseppe Reis está reiniciando a sessão plenária desta tarde. Deputado Marrone, do PT. Deputado, a tribuna está à sua disposição pelo tempo regimental de 5 minutos. Aproveito o momento para parabenizar a deputada Luciana Genro pelo grande expediente e todos os presentes aqui na sessão. Parabéns pela homenagem. Senhor presidente, deputado Giuseppe Riesgo, senhoras e senhores deputados, aqueles que nos acompanham. Hoje, o IBGE divulgou mais uma pesquisa sobre a renda dos brasileiros, mais uma PNAD. E o que se constatou nesta pesquisa? O Brasil atingiu o primeiro lugar na desigualdade de renda. Ou seja, o nosso país ostenta o título de campeão da desigualdade de renda. E como é que se manifesta isso? Metade da população brasileira, metade dos habitantes do país, vive com R$ 413. Não é um engano. Não há uma incorreção no que eu estou falando. Metade do povo brasileiro, da população brasileira, vive com R$ 413 por mês. Isso significa, para nós que estamos em Porto Alegre, que metade dos brasileiros vivem com 2 passagens rodoviárias da cidade de Porto Alegre por dia. 80% daqueles que têm renda no nosso país, 80% chegam a R$ 2.262 de renda. 80% do povo brasileiro tem uma renda até R$ 2.262. E o mais grave, acima de R$ 27.000, 1% da população brasileira. 1% da população brasileira está acima de R$ 27.000. Num país em que se divulgou o lucro líquido dos bancos há uma semana atrás, no último ano, nos últimos 12 meses, os banqueiros tiveram um lucro líquido de 109 bilhões de reais. E um deles, o seu José Safra, emblematicamente aqui, se tratando de renda, aumentou o seu patrimônio em 19 bilhões de reais. Esta é a perversidade da desigualdade da renda no nosso país e da distribuição desta renda. Não é possível um país em recessão, um país com baixo desenvolvimento econômico, justamente aqueles que detêm o capital lucrarem mais. Foi o maior lucro dos últimos 25 anos da história do país. 25 anos,
O maior lucro foi nos últimos 12 meses auferidos pelos bancos. 109 bilhões de reais. Eu pediria o segundo tempo aqui. Concedido, deputado. Obrigado. Por que eu falo isso? Por que estou citando temas nacionais? Porque dizem respeito a cada um de nós. Nós estamos nas vésperas de receber do governo do Estado um pacote que vai tratar dos servidores públicos, dos seus estatutos, das suas carreiras, dos seus direitos e das suas vantagens. E que, segundo a tese vigente no governo do Estado, não há outro caminho para equilibrar as finanças do Rio Grande do Sul, a não ser retirar direitos adquiridos dos servidores. Ou seja, ser corajoso com os mais fracos, e aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos também a nossa pirâmide salarial, onde nós assistimos incrédulos o contra-cheque de um desembargador chegar a 109 mil reais. Um governador que vai ao mercado e busca um presidente para o banco e oferece, para o Banrisul, e oferece um salário de 120 mil reais, para os diretores 90 reais, depois da reclamação dessa Assembleia, houve uma redução, mas todo mundo achou bom que o presidente do Banrisul receba 90 mil reais. Onde é que são geradas as desigualdades, se não no próprio setor público? E onde é que nós temos que corrigir as desigualdades, se não a partir do setor público? Não é possível que se diga que se pode retirar direitos adquiridos fazendo reforma na Constituição, fazendo reforma nos estatutos, tirar direitos adquiridos daqueles que ganham menos. E não é possível, e nem se fala nisso, limitar os salários ao teto do governador ou ao teto do salário dos deputados. Por que não é possível fazer isso? Vão dizer, não, é porque tem o direito adquirido. Ora, o direito adquirido só vale para a alta burocracia do Estado? Para os professores, para os brigadianos, para a grande massa dos trabalhadores, o direito adquirido não vai valer? São esses que mais uma vez vão pagar a conta? Penso que devemos refletir sobre isso e que, para que tenhamos efetivamente novas façanhas no Rio Grande, é preciso enfrentar o privilégio, é preciso enfrentar o extrateto. Não é possível se conformar, né, com a folha de pagamento que nós temos no estado do Rio Grande do Sul, onde a minoria, uma boa minoria, né, abocanha boa parte deste orçamento. Portanto, eu penso que o tema das desigualdades, escancarados pela pesquisa do IBGE, uma vergonha para o Estado brasileiro ser o campeão mundial de desigualdade de renda, que um Estado como o do Rio Grande do Sul não possa corrigir, ajudar, dar o exemplo e corrigir as desigualdades a partir do andar de cima e não a partir daqueles que ganham menos, daqueles que têm menor remuneração, daqueles que sequer chegam aos pisos salariais das categorias e que têm que receber complemento salarial. Por isso, fica aqui a minha opinião. Um Estado de bem-estar social, como se imaginou, não deveria ter uma diferença de mais de 10 vezes entre o menor e o maior salário. Penso que um Estado bem estruturado poderia, e esta oportunidade está colocada para o Rio Grande do Sul, que nós poderíamos sim fazer um debate sobre uma nova matriz de vencimentos, sobre uma nova matriz de remuneração para o Estado do Rio Grande do Sul, onde o menor salário não seja
10 vezes menos que o maior salário. Aí sim, poderemos dizer que estamos caminhando para uma sociedade com justiça social, com distribuição de renda e com alguma moralidade no que diz respeito à verba pública, no que diz respeito aos impostos que os contribuintes fazem todo mês para que se honre, né, a sustentação da máquina administrativa. Por isso fica aqui a minha opinião, de que nós deveríamos caminhar para um processo de debate, onde aquilo que foi adquirido como direito, inexplicavelmente, possa ser mexido efetivamente. Ou seja, não é possível que um servidor de carreira possa ter adquirido direitos de ganhar acima do teto. Isto houve efetivamente algum processo que não corresponde à realidade pelo meio do caminho. Ninguém pode incorporar salários, incorporar vantagens que cheguem acima do teto das suas categorias. Por isso fica aqui a nossa posição. Queremos um Estado que seja justo na remuneração com seus trabalhadores, cuja diferença entre o menor e o maior salário não exceda a 10 vezes. Penso que por aí nós podemos dar um bom exemplo. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Marrone. Não havendo mais inscritos para a comunicação de liderança, passamos imediatamente para o período das comunicações parlamentares. Inscrito o deputado Capitão Macedo. Desiste. Inscrita a deputada Fran Somenzi. Desiste. Inscrito o deputado Fábio Osterman. Também desiste. Inscrito o deputado Hernani Polo. Desiste. Inscrita a deputada Luciana Genro. Desiste. Inscrito o deputado Jefferson Fernandes, por cedência para a deputada Sofia Cavedon. Deputada, a tribuna está à sua disposição pelo tempo regimental de 5 minutos. Parabenizo o deputado Fernando Marrone pela sua manifestação, porque, em nome desta ideia de que o Brasil não tem mais recursos, que a crise econômica é brutal, tem se retirado direitos de aposentadoria, direitos dos trabalhadores, tem se questionado um Estado que promove direitos. E o deputado Fernando apontou alguns lugares onde estão os recursos e falou dos grandes ricos desse país, e eu quero dizer que é ali que nós temos que buscar os recursos para financiar políticas públicas. Sem políticas públicas não teremos o fim da violência, da miséria nesse país, nem desenvolvimento econômico. Porque quando o Estado não consegue propulsar desenvolvimento econômico através das suas políticas, é o que nós estamos assistimos nos 4 anos do governo Sartori, o Estado paralisado, um Estado que tem o seu PIB decrescendo em função da retirada da indução estatal no desenvolvimento. E a revista Forbes colocou os 100 mais ricos do país, lucraram extraordinariamente no sistema financeiro e não pagam juros e dividendos, não pagam sobre os seus lucros imposto de renda, sobre os juros e dividendos das suas grandes fortunas. Um dos grandes ricos do Brasil é o dono da Fundação Lehman, que tem investido no setor educacional, na compra de universidades privadas, e tem incidido sobre a política educacional desse país, imagino que para conformar o povo pobre, porque ele que disputa o topo da cadeia alimentar, o topo dos mais ricos do país, se aumenta a sua fortuna em cima de uma especulação que paralisa o desenvolvimento do país. E há uma reforma tributária séria, se taxar a movimentação financeira dessas grandes fortunas, dos lucros e dividendos, pronto, já tem financiamento para o Estado brasileiro e financiamento para a educação. Nós estamos aqui num pleno debate, vindo debate agora com o deputado Zucco sobre a proposta do governo federal,
que corta brutalmente o orçamento na educação, em nome dessa crise econômica, na educação superior, que corta, que se retira da suplementação da educação básica, como aqui no estado do Rio Grande do Sul, que retirou os recursos do Mais Educação, que são contraturno na escola, são oficinas para os jovens, para os adolescentes no turno inverso à sala de aula, que 1.200 escolas tinham e não tem mais. Nem 100 escolas têm. Recursos federais que saíram daqui do estado do Rio Grande do Sul. Eram 1.200 escolas. Governo federal, o governo Dilma, colocava nas escolas, a escola contratava oficineiros, contratava reforço escolar, os meninos iam no contraturno, deputado Fernando Marrone. E a própria Brigada Militar diz: não tem segurança pública sem políticas para a juventude. Nós somos o fim, a ponta. Nossos jovens que estão no sistema carcerário são jovens com baixa escolaridade, que abandonaram a escola, que não tiveram alternativas de uma escola enriquecida. Pois bem, o governo Bolsonaro, que retira recursos da educação, propõe as escolas cívico-militares, que são uma hipocrisia e que é intervenção militar dentro da escola. Eu discuti isso com o deputado Zuco hoje na Rádio Guaíba há pouco. Porque a proposta se resume em contratar ex-PMs, PMs da reserva, pagaram um tanto para eles serem monitores cívico-militares na escola. Ah, não, mas não entram na sala de aula. Mas cuidarão da disciplina, do percurso escolar dos estudantes, vão fiscalizar, vão ensinar a respeitar, vão ensinar a entrar em fila, e isto de uma maneira absurda dentro de escolas que não tem orientador supervisor, que não tem alimentação escolar adequada, que não tem espaços físicos, que não tem uma quadra coberta, que não tem recursos para a escola ser boa, que perderam os recursos dos contraturnos. Nós vamos colocar uma gestão, e eu questionava, quem serão os coordenadores desses monitores cívico-militares? Vai ser a Secretaria de Educação, então uma intervenção, não é nem a direção da escola. Se separa, mais uma vez, a condição de sujeitos dos meninos, os seus modos de ser, de estar no mundo, do seu intelecto. Quer dizer, o professor vai tratar do português, da matemática, deixa conosco que nós vamos botar na linha esses estudantes, nós vamos coibir violência. E tu pergunta e questiona a razão, e a razão é a seguinte: está muito violento, tem muito assalto, tem muita indisciplina. Então, se é para tratar de violência e segurança, trate-se de violência e de segurança na sociedade. Garanta-se segurança na sociedade, porque é a violência que está na sociedade que chega na escola. E não se esvazie a escola da sua mediação e do seu papel pedagógico de construir sujeitos autônomos que aprendam a viver em sociedade, em relações saudáveis, que este é o papel dos educadores e das educadoras. Para a comunicação de liderança, vamos ouvir o deputado Giuseppe Riegos. Deputado, a tribuna está à sua disposição. Obrigado, presidente Ayrton. Eu venho aqui, eu nem ia falar no dia de hoje, mas eu me senti obrigado a subir a tribuna hoje. Hoje, dia 16 de outubro de 2019, estão acontecendo alguns protestos na frente do Palácio Piratini. E, não sei por qual motivo, pelo acaso do destino e pela ironia do destino, ontem, dia 15 de outubro, foi aprovada aqui na Assembleia uma lei que proíbe fogos de artifício com estampido, fogos de artifício com barulho. E, para minha surpresa, eu que tenho um gabinete do outro lado da Assembleia, ou seja, não é diretamente de frente à Praça da Matriz, o meu gabinete é do outro lado, eu estou escutando, ao longo de todo o dia, foguetes com estampido, rojões. A cada 10 minutos eu escuto um estouro de um rojão ali no meu gabinete, sendo que estes protestantes, em sua maioria, são protestantes que aderem às pautas dos partidos de esquerda, que votaram pela proibição dos fogos com estampido. E eu considero, de certa forma, irônico isso que está acontecendo, porque os fogos com estampido ontem eram a pior coisa do mundo. Ontem parecia que, se nós aprovássemos a proibição, nós estaríamos resolvendo os problemas da humanidade e, a partir dali, nós demonstraríamos a nossa grande preocupação com o barulho que acontece diariamente. Pois bem,
Hoje estão sendo estourados fogos com estampido aqui na frente da Assembleia. E eu quero saber como que vai ser feita a fiscalização desse processo, porque, como foi dito ontem por mim e por outros deputados contrários a essa aprovação de lei, não tem como fiscalizar. Não tem como saber. Que agora vai fazer o quê? Vai passar a brigada ali, deputado Marrone, vai passar a brigada ali na frente do Palácio Piratini, vai encontrar quem são os meliantes que estão estourando fogos com barulho? Eu acho que não é possível. Nós podemos, então, fazer uma denúncia. Vamos denunciar quem são as pessoas que estão estourando fogos com estampido, deputada Sofia. E vai se abrir um inquérito policial para poder investigar quem é essa pessoa que está cometendo esse ilícito. Aí um policial vai ser designado a fazer essa investigação e vai começar a buscar quem são as pessoas que fizeram isso, e ao longo do tempo, quem sabe, se entra na justiça contra essa pessoa, se denuncia essa pessoa a um juiz competente para poder buscar quem é a pessoa que, afinal de contas, está estourando fogos com estampido aqui na frente da Assembleia Legislativa no dia posterior à aprovação da lei aqui, que torna proibido estourar fogos com estampido. Eu considero que isso só demonstra que essa casa tem aprovado cada vez mais leis que não são executáveis, que não são cumpríveis e que são meramente simbólicas. São leis que vieram para demonstrar que alguns deputados estão preocupados com um certo grupo de pessoas, um certo grupo de animais, um certo grupo de, não sei, só para demonstrar essa preocupação e não para, de fato, cumprir e fazer algo relevante. E é por isso que eu acredito que cada vez mais essa casa perde o respeito. Cada vez mais os outros poderes e instituições não respeitam mais a Assembleia Legislativa, pelo simples fato de que nós mesmos não nos damos o respeito. Pelo simples fato de que, quando são temas importantes para serem tratados, nós adiamos as deliberações, nós empurramos com a barriga os problemas de fato e nós votamos projetos como esse que, como eu disse ontem, não vai resolver a situação, não vai alterar a realidade, não vai alterar a natureza, vai continuar deixando que tenhamos barulhos que incomodem alguns grupos de pessoas e, ao longo do tempo, nós vamos perdendo o respeito. E, ao longo do tempo, os deputados vão se tornando cada vez mais inúteis, cada vez mais acovardados, cada vez mais figurativos no cenário político, enquanto nós poderíamos estar decidindo coisas importantes. Dou um exemplo. Procuradoria-Geral do Estado. O deputado Marrone bem mencionou aqui há pouco tempo que os maiores salários, os grandes tubarões do funcionalismo não são afetados com muitas das possíveis reformas. E poderiam estar sendo e deveriam estar sendo, e acontece um caso aqui que eu não consigo entender o motivo, de que o governador do estado manda para casa projetos de alterações das carreiras dos servidores, que vai atingir os de menores salários, e, ao mesmo tempo, o governo do estado se mobiliza aqui na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, para continuar o pagamento de honorários para a Procuradoria-Geral do Estado. Espera aí, o Estado não está quebrado, não está faltando dinheiro? Como é que o mesmo governo que quer alterar as carreiras vem aqui e faz esse tipo de coisa? Não dá para entender, né? E essa é um tipo de debate que está sendo adiado, já faz meses em cima de meses, e nós estamos aqui debatendo o barulho dos fogos de artifício. Então, eu fico um pouco chateado com essa situação. Eu não achava que quando eu me candidatei para deputado estadual, eu achei que eu ia vir aqui debater temas importantes, e eu achei que os temas importantes iam vir para o plenário, e não iam ficar sendo postergados e adiados o máximo possível nas comissões, porque, afinal, a gente não tem nem coragem de debater esse tipo de coisa. 42 deputados assinaram o requerimento diverso do deputado Edson Brum para sustar esse pagamento, mas isso não vem para o plenário. A justiça, os juízes e também, de novo, a elite do funcionalismo se concede aumento salarial de 16%. E esse projeto não anda na CCJ. Então, parece que não tem utilidade a Assembleia, parece que a gente está aqui para fazer bonito, para ficar instaurando o dia de tal coisa, a semana de tal coisa, o prêmio de não sei o quê, o fogo de artifício com barulho, o boleto da empresa que não pode mais cobrar o boleto, e, enquanto isso, os temas importantes não são debatidos. Então, só um desabafo aqui para demonstrar que a Assembleia não é mais respeitada, porque, olha só, ontem aprovamos a lei, hoje o pessoal está estourando foguete aqui na frente, com barulho, com estampido, os temas importantes não são trazidos aqui para casa, e depois a gente reclama que o pessoal não nos respeita. É óbvio que não nos respeita, porque nem a gente se respeita. Esse era o meu desabafo, presidente. Muito obrigado. Agradecemos ao deputado Giuseppe Riesgo por sua participação na tribuna. Dando continuação ao período das comunicações parlamentares, deputado Fábio Branco, desiste. Deputado Dalcísio Oliveira, desiste. Deputado Dirceu Franciscon, desiste. Deputado Gerson Brum, desiste. Deputado Matheus Vespe, desiste. Deputado Frederico Antunes, também desiste.
E deputado Luiz Fernando Mainardi, por sessão, a deputada Sofia Cavedor estará usando a tribuna. Deputada, está à sua disposição. Muito obrigada, deputado colega Ayrton Lima. Eu hoje faço uso desse espaço para fazer uma denúncia que considero muito grave em relação à cidade de Porto Alegre, ao abastecimento de água, ao tratamento de esgotos da nossa cidade. Nós vimos representando já há 2 anos o desmonte da estrutura do DEMAI, do nosso órgão que trata a água, que distribui a água e que faz investimentos permanentes, deveria fazer na cidade de Porto Alegre, um órgão superavitário. Desde que o prefeito Marquesan assumiu, ele deliberou que quer vender, que quer privatizar o DEMAI. Primeiro dizia que era só saneamento, era só esgoto, depois, agora na última entrevista, falou que é água e esgotos e abriu uma consulta pública para interessados no projeto de privatização. E, para isso, ele não tem prurido de prejudicar brutalmente a cidade de Porto Alegre, deixar faltando água, como aconteceu no verão de 2018, deixar faltar água e deixar de tratar esgotos. Levou 2 anos para fazer a transição do DEP, que extinguiu, para o DEMAI. Pois bem, o DEMAI assumiu o DEP, os esgotos pluviais, e percebeu o quanto está sucateada a sua rede, tem condições de atuar, mas não tem autonomia para atuar, porque a prefeitura, o seu gestor, o gestor do DEMAI e o prefeito Marquesan não querem que o DEMAI use os recursos públicos para corrigir os problemas da cidade. Quais são as consequências? As consequências são que nós temos um volume de esgoto tratado sendo diminuído. Ora, nós tivemos recentemente um grande investimento na cidade de Porto Alegre, programa socioambiental, temos capacidade de chegar a tratamento de 80% do esgoto produzido na cidade de Porto Alegre, e em tempos de luta por um ambiente saudável, em tempos de luta para superar os problemas de saneamento, o prefeito, ao não nomear servidores, sejam concursados ou não realizando concurso, dificulta a operação das ETs, das estações de tratamentos, e aí, por faltarem equipes de limpeza preventiva, o que acontece é que aumentam os extravasamentos e o esgoto que é coletado não chega na estação de tratamento. Então, nós estamos com diminuição do esgoto tratado na cidade de Porto Alegre, tendo feito um enorme do investimento. Porque o prefeito, mesmo o DEMAI, tendo recursos, e vou mostrar os gráficos dos recursos do DEMAI, DEMAI está com mais de 200 milhões em caixa. O gráfico da arrecadação do DEMAI é crescente. O DEMAI tem diminuído o investimento por opção política. O Ministério Público de Contas conseguiu uma cautelar de que o prefeito não se imiscuisse na gestão do DEMAI, sob pena de prejudicar a cidade de Porto Alegre. Pois bem, a prefeitura se insurgiu, fez um recurso e isso está em análise. Mas, no Tribunal de Contas, há uma auditoria que está pronta e que vai para o processo, que vai mostrar os descalabros da ação do prefeito sobre o órgão de saneamento, para dizer que não funciona e para entregar para a iniciativa privada. Uma das medidas foi a redução do atendimento do 156, que era 24 horas para o DEMAI. 24 horas, porque se de noite aparecesse um vazamento, passasse pela rua com um transbordo, poderia se ligar para o DEMAI, e o DEMAI tinha equipe de plantão, como tem equipe de plantão, só que não tem mais o telefone. O telefone agora é só 12 horas, deputado Ayrton. É só durante o dia, porque e aí fica vazando a noite inteira, porque o prefeito decidiu prejudicar o DEMAI e privatizar. E a água tratada, eu mostro isso também porque isso é desperdício de recursos públicos. O volume de água tratada tem aumentado
para suprir os vazamentos, a perda de água tratada. Não há um aumento de economias recebendo água tratada que corresponde a esse volume. Estamos produzindo muito mais litros de água tratada para dar conta dos vazamentos, porque com a falta de pessoal, nós temos mais horas para resolver os problemas denunciados. Este aqui é o gráfico da redução de pessoal do DEMAI. Um gráfico descendente, esse aqui são os gráficos terceirizados da terceirização. Cada vez mais se contrata pontualmente a terceirização e se diminui o número de funcionários do quadro com a qualidade necessária para garantir a qualidade da água e a ação permanente do DEMAI. Então, é crime contra a cidade de Porto Alegre que o prefeito pratica, mas o Tribunal de Contas, em seguida, deve julgar. Não deixaremos passar. Obrigado, deputada Sofia Cavedon, pela sua participação na tribuna. Deputado, continuando o período das comunicações parlamentares, deputado Gabriel Souza desiste, deputado Eric Lins também desiste, deputado Ayrton Lima desiste. Terminado o período das comunicações parlamentares e não havendo inscritos ao período das explicações pessoais, encerro a presente sessão, antes convocando os senhores e senhoras parlamentares para a sessão ordinária de quinta-feira, dia 17 de outubro de 2019, a hora regimental. Está encerrada a presente sessão.